Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray e com o irmão Rosenstern. E com o Dr. Smith aqui. É um nome difícil de lembrar, né? E é muito bom ter você conosco, saiba disso. Estamos estudando algo que para mim é muito importante e oro para que tenha a mesma importância para você como tem para mim. E Paulo era contra a circuncisão, para tentar vencer através do uso dessas coisas. Às vezes parecia que ele estava denegrindo o mundo judeu, porque naturalmente ele era judeu. Então perguntamos qual é a vantagem de ser judeu. É o que estamos discutindo agora. Em relação a relacionamento, acho que não temos vantagem alguma ou desvantagem sendo um cristão judeu ou sendo um cristão gentio. É tudo a mesma coisa. É uma coisa mesmo. Só. Mas em relação ao serviço, eles receberam a lei, receberam os 10 mandamentos e foram tratados de maneira diferente do mundo gentio. E na era do reino milenar, eles serão a cidade que realmente governa todo o mundo sob Cristo. Os gentios não terão esse privilégio. Eu não sei se eu falaria dessa forma. Quando eu leio Apocalipse, e sabemos que estamos em Romanos, mas em Apocalipse ele diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E todos nós vamos participar daquela primeira ressurreição. O que você está dizendo? Nós governaremos e reinaremos com ele. Sim, mas existem muitas outras vilas e cidades no mundo, além de Jerusalém. Eu concordo. E Jerusalém já sabemos que será a capital do Senhor. Mas no que diz respeito se vamos trabalhar em Jerusalém ou se vamos trabalhar em Tupelo, Mississippi, ainda... Não temos como colocar as outras cidades do mundo no mesmo nível de Jerusalém. Ok, eu não disse que sim, mas o que eu estou dizendo é que o meu trabalho para o reino é tão importante porque eu estou cumprindo um papel para Cristo. Eu não vejo biblicamente, e talvez eu esteja errado aqui, mas eu simplesmente não vejo. Mas eu não vejo nenhuma desigualdade no reinado milenar entre judeus e gentios, se eles são crentes e estão em Cristo. Bem, se você está falando do relacionamento, não tem diferença. E até mesmo como Deus escolhe usar algumas pessoas no milênio. Bem, eles vão governar o mundo e só pode haver um governador. Você não ensina, irmão Swaggart, que Davi irá reinar em Jerusalém? 2 Crônicas 6. É parte do que você exatamente. ensina. Mas eu acho que quando eu volto, e novamente estou olhando para quando entramos no milênio, em Apocalipse 20, eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta. E este é o fim da tribulação entrando no milênio. Nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Todo crente, judeu ou gentio, estará participando da primeira ressurreição, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eu não vejo nas pessoas restauradas do povo de Deus, judeus e gentios, somos todos iguais. E agora Deus pode chamar alguns que são gentios em certos locais e judeus em outros. Mas isto cabe inteiramente a Ele. Mas eu não sei
se na nossa vida anterior e nosso passado anterior é maior do que o nosso presente, porque eu fui trazido para a família de Deus. Eu sou um membro da família restaurada de Deus e minha opinião pessoal é que enquanto todos devemos ter muito cuidado para observar que Deus usou especialmente Israel para que isso acontecesse, o resultado final é que todos aqueles que creem participam da primeira ressurreição. Eles são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eu não sei, eu ainda estou procurando pelas evidências. Deixe-me apresentar uma perspectiva fascinante. Eu trouxe isso enquanto estávamos entre os programas. A ideia é esta: nós vemos Amã, Herodes e Hitler tentando exterminar e varrer os judeus da face da terra. Temos visto muitos judeus sendo perseguidos, mais do que qualquer outra raça na terra, separados, sendo expulsos, maltratados, ignorados, etc. Os gulags. A Rússia e os problemas que os perseguiam. Nós vimos o que foi construído na Itália, o gueto que foi construído aqui nos Estados Unidos, que veio da Itália, onde os judeus foram colocados, especialmente depois da Grande Inquisição, para os separar. Nós vemos constantes maus tratos e os judeus sendo separados pelas nações do mundo, até hoje. Os esforços para os exterminarem, os esforços de Adolf Hitler, da comunidade islâmica, Rajmin al-Husseini e Hassan al-Banna, que fundaram a Irmandade Muçulmana e perseguiram Israel. E até mesmo quando tivemos um representante da comunidade islâmica, eu iria bater com ele no rádio e ele se recusou a apertar a minha mão, pois eu era judeu. Então ainda temos todo tipo de perseguição aos judeus. Então, se não tivesse algo especial e único sobre esse povo, além dos gentios, por que o mundo os odeia e os marginaliza tanto? E por que mais de 2/3 das decisões das Nações Unidas, desde que surgiram, foi contra esta pequena nação de Israel? Toda a existência das Nações Unidas tem sido criar agências e organizações que têm colocado Israel em oposição a todos. A Agência de Ajuda Humanitária ajudou especificamente os palestinos. Todos os outros têm que passar pelo processo de refugiados das Nações Unidas. Eu estou construindo um argumento. Com esse entendimento, nós vemos que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, recebeu as chagas nos seus pés e nas suas mãos que vão eternamente estar lá. Ele sempre vai carregar as marcas da sua salvação pela eternidade. Os judeus foram espalhados pela terra por uma razão. Se eles tivessem sido exterminados, será que isso afetaria a nova aliança? Deixe-me ler as escrituras. Você está entendendo? Em Jeremias capítulo 31, nós vemos o que chamamos de a assinatura do Senhor. E podemos ver algo bem interessante aqui. Eu vou começar no versículo 35, no capítulo 31. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Em outras palavras, esta é a assinatura do Senhor para a nova aliança, que acabou de ser falada nestes versículos. Então ele agora assina e diz isso: se desviarem essas ordenanças de diante de mim. Perceba que ele está falando sobre a criação do mundo. Sobre o mundo, essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Será que ele está incluindo e se referindo à igreja? Ou será que ele está se referindo ao povo biológico que nós chamaremos de judeus? Assim diz o Senhor, se os céus puderem ser medidos para cima, ou se puderem ser sondados os fundamentos da terra, para baixo também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto eles fizeram, diz o Senhor. Existem alguns nesta aliança, e é claro, continua falando um pouco mais, mas para que eu possa explicar aqui, alguns acreditam que, e eu concordo com isso, que Deus preservou o povo judeu, pois eles são aqueles que trazem as promessas da aliança. Deuteronômio 7 e 9 falam sobre isso. Deus não os escolheu, pois eles são melhores ou mais justos, porque eram mais numerosos. Não foi pela iniquidade das outras nações, mas ele os escolheu para o seu propósito. Podemos ver em Isaías capítulo 11,
que eles são um sinal para nós hoje. Quando nós vemos a reunificação de Israel, este é um sinal para nós. É um sinal do cumprimento e da fidelidade da nova aliança. A nova aliança foi cumprida em Cristo e todas as promessas da nova aliança não foram entregues para nós. Nós não recebemos todas ainda. Você é glorificado, eu não. Nós temos mais promessas chegando que são parte da nova aliança. Josh disse muito bem ontem. Não ontem, mas algum tempo atrás, durante a mensagem da cruz, ele estava falando sobre a vontade e o testamento, onde, às vezes, o administrador não pode dar tudo que está na vontade para alguém. Mas a importância no que diz respeito à vontade aqui. Mas nós temos aqui o concedente, que é Israel. Deus é o concedente e Israel o beneficiário. E outros foram trazidos como co-herdeiros desta aliança. Mas se os judeus fossem completamente exterminados da terra antes da vinda de Cristo, será que ele teria sido capaz de vir? Pois eles representam a forma como Cristo deveria vir. Então Deus espalhou este povo para protegê-los como nação, para que o mundo não pudesse exterminá-lo, para que eles pudessem ser reunidos de novo. Então, em honra a Israel, eu não estou falando que os gentios não participam de todas as promessas, eles participam. Todas as promessas deste livro são minhas, diz o Senhor, e eu vou recebê-las, gentios e judeus. Mas este sendo o caso, será que há um lugar especial depois para Israel? Davi em 2 Crônicas 6:6 diz: eu fiz de Jerusalém a minha cidade, Davi reinará para sempre. A questão é esta, irmão Swagger. A ideia é, como eu acabei de trazer das Escrituras, o lugar de Israel entregando as alianças, as promessas e sendo o útero do Messias. E eu usei a analogia de que Jesus tem as chagas nas suas mãos que serão eternas, serão um reconhecimento de que ele é a aliança. E nós entramos na aliança pela fé. E todas as promessas que estão disponíveis para os judeus e os gentios e vice-versa. Mas há um lugar especial no sentido de que Deus usou a eles para trazer a confiança de Jesus Cristo, o Messias. E eles receberão esse privilégio, seja no reino milenar ou depois, enquanto Jesus tiver as marcas nas suas mãos. Em relação ao relacionamento com Cristo, não existe diferença. Não há diferença. Não existe Exatamente. diferença, mas eu sinto que, no serviço, quando o assunto é servir, que eles têm uma posição que os gentios não terão. E eu acho que, de certa maneira, eles vão governar sobre Jerusalém. E, em segundo lugar, eles receberão a habilidade da lei, que os coloca muito à frente de qualquer outra nação no mundo. Certo, mas tudo isso aponta para o plano de redenção de Deus. E eu acho, e eu posso apenas falar por mim mesmo, e a simplicidade disso é que Deus levantou um povo que era responsável por exibir e trazer ao resto do mundo o seu plano de redenção, aquilo que foi prometido em Gênesis 3:15. E no início foi formado, como sabemos, em Abraão e na nação, e depois no rei Davi, quando ele entrou na terra. Eles eram o povo que deveriam trazer a palavra, o Messias. É o que nós chamamos de evangelista. E falharam com Deus. Então, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que o povo de Deus era Israel. Diz claramente, nós estávamos fora daquela promessa, fora daquelas alianças, fora do que Israel Mas tinha. a nova aliança é maior que tudo isso. Mas a nova aliança nos inclui. Então, literalmente, eu me torno uma das vozes de Deus, um dos processos de Deus de trazer a redenção para o resto do mundo. Eu me tornei semente de Abraão. Você foi enxertado. Eu fui enxertado, então eu acredito nisso. Eu creio nisso, sim. Então, uma vez que é disponibilizado, eu não vejo nenhuma evidência bíblica de Israel recebendo benefícios especiais depois, porque todo o plano foi este desde o início, fazer com que o mundo inteiro se relacione com Deus. Uma vez que eu estou em Cristo, eu me torno parte deste povo restaurado por Deus. Se Israel aceita Cristo, eles se tornam parte do Israel restaurado, o povo de Deus. Então eu acho que quando chegamos a este ponto onde somos o povo restaurado de Deus, quando chegamos ao reinado milenar, eu sinto que Davi vai olhar para mim e me chamar de irmão. Mas eu vejo não diferença duvido entre disso, judeu não. e gentio.
não em função. Eu não vejo. Agora, se está nas Escrituras, eu aceito. Em relação ao governo, você vê o governo do Estado em uma posição maior do que eu ou você? Sim, eu vejo. É na E função. eles vão governar o Mas mundo. por que eu não posso ajudar a governar o mundo? A Você Bíblia diz que vai. eu vou governar e reinar. Você vai, mas não na posição que eles ocupam, porque eles vão ter a cidade principal do mundo, que é Jerusalém, e vão governar de Certo. lá. Sabe, eu estou sendo o advogado do diabo, mas você não acha que seria capaz de reinar e governar? Não, não da maneira que eles vão A governar. Bíblia diz que de Jerusalém sairá toda a palavra de Deus. Ela fluirá para frente e para trás. Então, não estaremos envolvidos nisso? Certo, verdade. Vão estar envolvidos, mas é diferente de ter essa posição. Bom, novamente, sacerdotes e reis, eu não estou promovendo a substituição. Substituição. Deus me livre. Você está promovendo igualdade. Sim, o povo restaurado de Deus são os judeus e os gentios. Estes são eles que governarão e reinarão com ele e participarão da primeira ressurreição. Então eu não sei se Israel não terá o seu propósito utilizado. Davi, é claro, de forma especial, é o único que podemos ver, que conheço, que recebeu um local específico para governar. Não, espera aí. Jesus disse que os discípulos teriam uma posição ali. Sim, eu concordaria com Lembra isso. disso? Sim. Sim, é verdade. E os seus nomes estarão E na eles são nova cidade judeus. para sempre. Eles são judeus. E eles são judeus. Eu Mas, vou te novamente, dizer, o John está argumentando com você porque ele quer essa posição. está tentando roubar a minha casa. Se você puder me mostrar uma escritura que diz que um judeu restaurado será mais qualificado para funcionar do que um gentio restaurado, eu vou concordar com o que você está dizendo, mas se não tivermos um versículo para isso. Eu não estou discordando, apenas propondo uma questão, porque isso tem sido o desafio desde a época de Justin Martyr, quando eles alegorizavam todo o Antigo Testamento, que falavam sobre Israel, como eu estou falando sobre Isaías 63, que claramente fala sobre as bênçãos que são entregues particularmente à casa de Israel. E no final daquele capítulo e versículo, fala sobre aqueles que Moisés trouxe do deserto. Então estamos falando sobre a progenitura biológica de Israel lá. E também veja em Zacarias capítulo 13, 14 e muitas outras escrituras. E como você disse, a aliança davídica, eu posso citar Salmos 89 e 2 Samuel para explicar. O versículo 34 diz: não quebrarei o meu pacto, nem mudarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e é como uma testemunha fiel no céu. Sei lá. Eu acredito que isso está falando sobre a semente do Messias. Eu também acho que está falando sobre o reinado de Davi, mas nós, ou posso dizer vocês, gentios, são enxertados nesta aliança. Então, irmão Swagger, o que estamos falando, e parece que estamos discordando de você, mas não estamos, é que as responsabilidades e a jurisdição de que os judeus terão, não somente agora, mas no futuro, não podem ser negadas, pois os gentios foram enxertados. Você é um mestre, nem todo ministro e alguns pregadores, eu acho que eles deveriam saber ensinar, mas nem todo cristão tem um ministério de ensino e de pregação. Mas isso não faz deles menos cristãos. Mas os dons dos chamados são sem o arrependimento. Mas isso não quer dizer que Deus não pode chamar outros mestres e pregadores para caminhar com o Senhor. Sob a antiga aliança, os judeus prosélitos, ou mesmo aqueles que foram aceitos na aliança, naquele grupo de pessoas, os gibeonitas que enganaram Josué, foram os gibeonitas. Sim, eles entraram e ele os protegeu por causa da aliança. Sim, ele os trouxe para proteção sob a aliança. Eles trabalharam no templo, tirando água e carregando a lenha. Mas agora, quando eu chegar a Jerusalém, se Deus quiser que eu carregue a água e a lenha, eu estarei feliz. Então eu não vejo essa decisão necessariamente. Olhe para Obed-Edom, ele era um gentio e mesmo assim os seus filhos não foram convidados para entrar no sacerdócio levítico através da música? Sim, então você vê gentios, até mesmo na antiga aliança, operando naquela capacidade. Você não está entendendo o que eu estou querendo dizer.
Há um lugar específico no ministério deles, onde os gentios podem ser inseridos, mas isso não nega a função primordial dos judeus de evangelizarem. Você não pode olhar para Isaías de 61 a 66 e achar que ele não está falando dos judeus lá, não está excluindo os gentios. Eu acredito que Israel vai controlar o evangelismo mundial. Eles irão por todo o mundo evangelizando o mundo. Sim, mas não será para todo o povo restaurado de Deus? Sim, mas alguém tem que ser o líder. Eu não tenho nenhum problema com isso. Sempre haverá funções, mas eu acabei de ver judeus e gentios misturados. As funções podem variar de acordo com a recompensa do que fazemos agora. E se você foi fiel em alguma coisa, eu posso te dar 10 cidades ou uma cidade, eu te darei 10. Talvez isso tenha mais a ver com os judeus e os gentios. Eu estou apenas imaginando se este não é o sistema de recompensas. Mais uma vez, rapidamente, se pudermos ver claramente nas escrituras que o judeu terá uma obra maior, a colocação do judeu não é uma dúvida que eu tenho. Agradeço a Deus todos os dias por eu ter sido enxertado. Estamos apenas discutindo se no reino milenar, será que todos não seremos iguais, como o povo restaurado de Deus? Em relacionamento, sim. Ok. Teria o sistema de recompensa alguma coisa a ver com isso? Eu acho que o sistema de recompensa influencia tudo. É o tribunal de Cristo que você está falando? A nossa fidelidade aqui, você está dizendo. Seria o tribunal de Cristo mais importante do que o judeu? Relacionamento gentio, provando que os dons e as recompensas serão evidenciadas no milênio? Na visão do céu existem 2 tipos de pessoa. Quem está salvo e quem não está. Só essas 2 coisas. Ok. Não no Sim, céu. no céu. Salvo e não salvo? Não, quando Deus pensa nesse planeta aqui, olhando, pensando no planeta Terra. Sim, certo, é só certo. isso. No céu, Salvo e não eles salvo. só olham para essas 2 coisas e mais nada. Não que existem pessoas no Sim. céu que não estão salvas. Eu concordo, sim. Eu acho, irmão Swagger, que você está se referindo aos versículos no De capítulo Isaías. 66 de Isaías, onde o Senhor parece mencionar aqueles que foram preservados durante o tempo da tribulação, 1/3, e como eles serão usados para evangelizar. Mas, Lawrence, sobre o seu pensamento, mas eles também trarão os gentios para ajudá-los naquele processo. Mas a ênfase parece ser... Nosso tempo acabou. Obrigado por nos acompanhar aqui hoje e vamos continuar no próximo programa. Você não pode perder.